Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Sou Lucimar Costa, sou da cidade de Cachoeiro de Mirim, aqui no sul do estado do Espírito Santo. Fui ponteiro em 2012 no edital federal de pontos de cultura. Participei da Quinta Teia, lá em Natal. Eu participei de três conferências de cultura nacional, mas acho que nenhum encontro me deixou mais feliz do que a Teia lá em Natal. Foi um momento ímpar da cultura que eu vivi na minha vida, de encontrar toda a cultura do Brasil em Natal. E eu tenho certeza que aqui no Espírito Santo, no meu estado, vai ter também aquela mesma alegria, aquela mesma troca cultural brasileira que eu vivi lá em Natal. Por coincidência, tanto falo da colega do colega, tem um pouquinho do que eu ia falar, do que eu vou falar, sobre a questão do diálogo, que eu acho que é o ponto fundamental de tudo, de todo o trabalho compartilhado em todas as esferas, federal, estadual, municipal e entre os artistas, principalmente entre os artistas, porque são muitos sonhos, são muitas vontades, são muitos desejos, muitas necessidades, e também tem uma grande burocracia no meio disso tudo, misturado com todos esses sonhos, E aí você tem a burocracia federal, burocracia estadual, burocracia municipal. E como vencer tudo isso? Eu concordo que tem que ter uma certa burocracia, porque nós estamos falando de dinheiro público, não é o dinheiro que você vai transferir pelo Pix para o colega para ele fazer uma atividade. Você tem responsabilidade com aquele recurso, porque é um recurso que foi juntado ali de várias situações, vários impostos, várias questões que deu aquele montante que vai ser repassado para o artista. Então precisa realmente de um certo controle desse dinheiro. E aí, como fazer esse recurso chegar até a mão desse artista? Principalmente, como foi falado aqui de manhã cedo e um pouquinho agora no início da tarde, sobre a questão daquela grande quantidade de municípios pequenininhos que nós temos por esse Brasil enorme. Aqui no estado nós temos vários municípios pequenininhos. E aí, como fazer chegar lá? Como descobrir aquele artista lá? Como aquele artista vai descobrir que ele tem direito àquele recurso, E aí eu vou fazer uma pergunta que não foi feita aqui antes. Nós temos aqui algum gestor que faz parte de fórum de gestores de cultura do seu estado? Qual estado? Espírito Santo? Alagoas? São Paulo? Goiás? Rio Grande do Sul, Acre, que massa. Por que eu perguntei? Porque uma das formas que eu acho mais importante, porque eu vivi e eu vivo, porque eu faço parte do Fórum Estadual de Cultura aqui do Espírito Santo, esse encontro dos gestores municipais no fórum. É o apoio que um dá para o outro na hora de entender essa legislação, na hora de entender esses editais e fazer chegar na mão dos artistas, principalmente os municípios pequenos. Na época da pandemia foi quando a gente surgiu, a gente se fortaleceu, graças a Deus. Nós ainda não tínhamos o escritório do MIC aqui no estado, e a gente tem aí, como o colega falou, uma Secretaria de Estado da Cultura que necessita de mais servidores, Carol? Que necessita de mais servidores. Nós temos um escritório que precisa de mais servidores, nós temos 3, E quantos municípios não têm Secretaria Municipal de Cultura? Quantos municípios não têm um departamento de cultura? Vamos nem dizer secretaria, não tem um departamento. E quantos municípios que cultura, esporte, lazer, turismo, educação, e até ação social, tudo misturado. E aí, como vai
fazer esse diálogo se nós não temos as pessoas profissionais que vão entender o que é cultura, que vão entender o que é cultura viva, que vai entender de um edital de cultura para poder conversar, dialogar com o artista e juntos decidirem o que é melhor, para realizar o que o artista precisa e aquilo que a secretaria, que o gestor pode fazer, porque são questões, né, bem diferentes que precisam se encontrar em algum lugar. Aquilo que o gestor pode fazer e aquilo que o artista precisa, isso tem que encontrar, e para se encontrar tem que ter um diálogo. E aí vem os conselhos municipais de cultura, que às vezes, ou a grande maioria das vezes, é um local de batalha de guerra. Porque o gestor acha que o artista, a sociedade civil está ali para poder fiscalizar, e cobrar, e colocar na parede, e às vezes o artista vai dar para despejar todas as suas insatisfações e colocar o gestor entre a cruz e a caldeirinha, e aí não se entende, e aí não consegue chegar no denominador comum, e aí não, como é que vai funcionar a lei da cultura viva e as outras leis municipais que precisam, se não há o diálogo? Como é que não vai, como é que vai, se não tem o diálogo? E aí que eu volto, um pouquinho atrás, sobre a questão dos fóruns estaduais de cultura, porque nós conseguimos, aqui no Espírito Santo, que a grande maioria dos municípios conseguisse ter acesso ao recurso, receber esse recurso, que eles conseguissem fazer esse recurso, os editais, chegar até a mão dos artistas, sem ter uma equipe técnica, sem ter um grupo de pessoas que entendesse realmente do fato. E aí, se não fosse esse grupo de gestores, um ajudando o outro, ficando até de madrugada fazendo reunião, explicando, entendendo, às vezes fazendo contato com o prefeito para que o prefeito conseguisse ajudar na questão, fazendo dando explicações para a controladoria, procuradoria, para o contador, para o setor financeiro e tudo mais, aquele monte de gente que cuida da burocracia da prefeitura, não teria edital. E nós ainda temos municípios hoje que não conseguem, não quer receber o recurso porque não tem equipe para isso. E aí a gente precisa entender ou arrumar um meio. A gente está caminhando na questão dos editais, está caminhando na questão do aumento do recurso, como o colega falou, porque eu sou da época, eu sou do ator do teatro, que eu não tinha edital, eu não tinha dinheiro público para montar mais os espetáculos. A gente montava com o nosso dinheiro, de cada um fazer vaquinha, com cada ator que fazia parte do grupo, montava o espetáculo e ia para a rua panfletar, chamar os amigos, os parentes, para poder pagar o ingresso, para a gente, pelo menos, no mínimo, pagar o que nós investimos no espetáculo. Porque o que sobrasse, cara, cachê, a gente ficava feliz da vida. Hoje é um pouquinho diferente. A Nieve do escritório está aqui, porque a gente é da mesma época do palco. E sempre era assim, e a gente era muito feliz porque amava, Nieve? A gente, quer dizer, continua amando, porque a gente está aqui, está batalhando ainda até hoje. Mas, voltando então, a essa questão do diálogo, ele é essencial para que essas coisas todas aconteçam, e como ela falou, com respeito. Porque o diálogo não é quem grita mais alto para que a sua ideia, a sua vontade, ou o seu pensamento... não é... Então, Diego também então todo mundo em casa. Mas o diálogo não pode ser no grito, ele tem que ser no respeito, na voz baixa, na compreensão, no entendimento. E aí, me peguei agora onde eu estava indo. A gente precisa não pensar somente nesses avanços dos editais, do aumento do recurso. A gente precisa de pensar como fazer os municípios, principalmente os pequenos, terem secretaria de cultura. Como os municípios vão montar um mini organograma
técnico para trabalhar com esse monte de recurso. Eu falo monte, que graças a Deus aqui no Espírito Santo a gente tem o recurso que vem do MIC, a gente tem o recurso do Fundo a Fundo do Estado do Espírito Santo. A minha cidade tem 2 leis de incentivo, então nós temos lá 4 formas de recurso, né? 4, uma para MES, voltada só para a cultura popular, e a outra de forma geral. E aí, se a gente não cria lá em 2021, quando a gente começa a saber, né, que veio o primeiro Aldir Blanc, e aí vinha a Lei Paulo Gustavo, o Estado estava lançando o Fundo a Fundo. Aí a gente falou, se não tiver uma equipe, não tiver uma subsecretaria de leis de incentivo, a gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta. E o CPF do secretário vai dar ruim no CPF dele. A gente precisa organizar tecnicamente isso. Conseguimos, de uma forma muito simplesinha, mas conseguimos montar uma subsecretaria, uma equipe que trabalha lá e graças a Deus faz a coisa acontecer. Mas eu quero encerrar, eu quero deixar essa reflexão. Como vamos estruturar as secretarias de cultura nesses municípios que não tem secretaria? Senão o recurso não vai chegar na mão do artista. Obrigado.